Não, mas sei da competência do senhor e até queria parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo. E na época o senhor não estava no cargo, mas esse acordo que o governo teve em relação aos precatórios, surgiu algum impacto que pudesse prejudicar o governo? Sim. Só explicando, porque o sim, né? Nós tivemos um aumento nos bloqueios do FPM, né? Nosso FPM era 7%, o acordo que a gente tinha passou para 15% e 10% do ICMS. Isso é muito dinheiro mensalmente. Pronto, eu estava conversando, não sei, não me lembro quem foi, acho que foi com o Ivo, o vereador Ivo. E o senhor sabia que esse acordo tinha que ter passado pela Câmara? Eu desconhecia até a existência desse acordo, até o dia que os funcionários foram liberados para ir para o centro de convenções, para esse acordo. Eu só soube no dia e fiquei estarrecido quando eu soube o resultado. Nós pudemos aqui, como parlamentar, entrar em campo a respeito do precatório para o município não ficar prejudicado e talvez salvar até o mandato do prefeito. Olha, seria muito bom. Era isso. Obrigado. Citou meu nome? Porque qualquer empréstimo, qualquer parcelamento, o prefeito tem que pedir autorização da Câmara, e não foi pedido para esse caso. Então, esse caso, a Câmara tem como salvar isso aí. A Câmara Municipal, em comum acordo com o prefeito, claro, entrar para suspender juridicamente, através de um documento desta casa, para que suspenda essa cobrança, essa elevação da cobrança. Porque o problema maior é que não foi feito um estudo de impacto orçamentário. Esqueceram do impacto. Como é que você pode trabalhar num município que você chega e fazem um acordo que 15% vai para uma coisa, 10%, 15% do FPM vai para pagamento de precatório, mais 10% do ICMS, e o que faltar a gente ainda tem que tirar da receita própria para complementar. Para complementar. Isso aqui então, é o pior, viu? Pois é, então é difícil fazer, a gente está conseguindo manter a duras penas. Adriano, isso faz com que o governo não tenha dinheiro para investir naquilo que realmente o povo espera. No ano passado, foi aprovado aqui nesta casa, inclusive uma minuta de um projeto, vem encaminhei para a Câmara, solicitando a regularização fundiária do município, que usasse o cadastro da Embasa e da Coelba, para que aí pudesse comparar e seria mais fácil para o próprio município, até em custo, para a contratação de uma empresa para fazer isso, porque a Embasa e a Coelba já tem isso pronto, entendeu? Porque todo mundo, por exemplo, tem imóveis que tem o puxadinho, que eles dividiram a água, dividiram a luz, então tem lá 3, 4 ligações que pode ser um caminho até mais fácil e viável para o próprio município fazer essa correção. E outro detalhe, Adriano, que eu esqueci de perguntar, senhor presidente, me desculpa, é sobre a cobrança às instituições financeiras do município. Como é que ela paga o imposto ao município? Em primeiro lugar, falando sobre o cadastro, eu fui pessoalmente a uma reunião com a Embasa, vi o cadastro da Embasa, é um cadastro fantástico, realmente, mas ele não é uma coisa que a gente possa abandonar o nosso para usar o dele. Então tem que ser feita uma parceria com a Embasa, um convênio, e nós precisamos realmente contratar uma empresa para que ela consiga pegar os dados que tem no sistema da Embasa e colocar no nosso sistema. É justamente esse o trabalho que nós vamos fazer agora, né? Quanto à Coelba, não é muito confiável o cadastro dela, porque a partir do momento que você aluga o imóvel, a pessoa pode ir lá e transferir para o nome dele, para o nome do locatário, então isso não nos dá uma garantia. Já a Embasa tem a garantia que quando ela vai instalar água, ela só instala se você levar a escritura do imóvel. Então a gente sabe realmente quem é o proprietário do imóvel e nós temos uma base de CPFs
bastante grande para que a gente possa mandar protestar e mandar fazer cobrança judicial. A segunda pergunta que o senhor falou, os bancos. Os bancos ele tem um sistema de arrecadação diferenciado. Nosso sistema tributário ele tem a nota fiscal online, que é para todos os prestadores, e tem o ISS bancário online. Então os bancos entram nesse sistema, eles mesmo fazem a declaração e esse sistema faz a apuração se o que ele declarou está correto ou não. Então, automaticamente, quando ele faz uma declaração incorreta, a auditoria do município já percebe aquilo ali, já avisa e recusa a declaração dele. Isso é dada a ele um tempo para que ele possa retificar. Caso ele não retifique, ele é notificado para poder fazer o pagamento daquela diferença. O único problema é que nós tínhamos uma multa para esse tipo de... Quando a instituição bancária não queria fazer a declaração, nós tínhamos uma multa de R$20 mil. Com o último Código Tributário, derrubaram essa multa para R$300. Então, nenhum banco vai deixar de... Ele nunca vai declarar o valor certo, porque se ele não declarar, ele vai pagar valor único, R$300 de multa por não ter declarado. Enquanto que essa multa era de R$20 mil. Não, você não consegue. Eles conseguem esconder bastante. O nosso sistema consegue destrinchar alguma coisa, né? Mas mesmo assim, a auditoria tem que estar em cima. A auditoria está em cima, fica em cima. Mas eles, por não ter uma punição alta, né, é melhor para eles ficarem pagando R$300. Senhor presidente, boa tarde, senhor secretário. Eu já tinha, inclusive, vereador Ivo, há alguns dias atrás, provocado um bate-papo com o secretário Adriano, e eu falava com ele justamente dessa questão da mini-reforma tributária, e ele me contou a experiência que foi de fazê-la, e na oportunidade a gente já colocou também nosso gabinete como parceiro, e acredito que todos aqui se colocam como parceiro para a gente discutir essa reforma tributária. O que eu gostaria de saber do senhor, o senhor mesmo falou da questão dos alvarás, e não só os alvarás, Carqueja, como, por exemplo, para você dar entrada na prefeitura de qualquer obra que você queira fazer, reforma, você paga uma taxa de, por metro quadrado, mais de R$8, que uma simples obra fica na média de R$2.000, para ter a licença ou a aprovação de um projeto. Não é para fazer o projeto, é só para ter a aprovação do projeto, e que, se for reprovado, você não tem devolvido de forma nenhuma esse recurso. Então, a gente tem no município várias motivações para que o cidadão, principalmente na área mais periférica, faça suas obras, reformas, construções, final de semana, feriado, escondido, às pressas, e aí você deixa de arrecadar. Eu lembro que nós fizemos uma campanha, eu participei de alguns movimentos de uma campanha, quando estava tendo a mudança do valor venal, tal, e comparamos Itabuna, Salvador, Vitória da Conquista e Ilhéus, e Ilhéus apresentava taxas e impostos mais caros que todas essas cidades. Então é óbvio que, se a gente tem um imposto muito mais caro, a gente arrecada pelo que é obrigatório, mas não arrecada pelo espontâneo. Que aquele cidadão lá do Vilela, Nossa Senhora das Vitórias, que gosta de pagar o seu alvará, porque para o cidadão comum, pobre, ter o seu imóvel em dia, para ele é a garantia de que o único patrimônio dele não vai ser tomado. Só que quando o seu imposto, o seu IPTU sai de R$300 e vai para 700, então ele inevitavelmente vai deixar de pagar. Mas as perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor, antes só de entrar na pergunta, eu tive uma conversa questionando essa coisa dos ônibus, e os representantes das empresas, não cheguei a verificar isso, mas eles alegavam, Ivo e Aldemir, de que existe alguma
verticalização aí com a lei federal que permite de que os ônibus tivessem, as empresas de ônibus, uma arrecadação a menor do imposto para 3%. Mas pior do que ter o imposto a 3%, por exemplo, eu pedi formalmente para a secretaria e o senhor mandou para mim, só que eu tinha pedido qual é o valor que a empresa declara para recolher o ISS. Na verdade, a secretaria mandou para mim o esclarecimento de qual o valor que a empresa paga de ISS, que ficou em torno de 40, 50 mil reais mês. Então, essa primeira pergunta, eles não declaram qual é o valor, simplesmente recolhem e mandam o recolhimento, ou eles declaram também de qual é o valor? Sim. E aí, porque inclusive, eu tenho um outro pedido lá que eu estou aguardando a resposta, que ninguém sabe qual é a quantidade de passageiros que as empresas movimentam mês, porque não tem esse controle aqui, então isso é um problema. Um outro problema é, como é que está atualmente, tirando a questão do acordo que foi feito dos precatórios, como está hoje a situação em geral de FGTS e INSS dos servidores públicos, porque a gente ouve a discussão de que é uma dívida quase que impagável, mas está realmente impagável? Qual seria esse cenário? Porque a gente vê vários servidores penalizados, sem poder se aposentar, ou querendo utilizar o FGTS para o que a lei permite, que é a compra, aquisição de um imóvel, ou em caso grave de doença, e a gente vê alguns servidores com problemas e penalizados por conta dessa situação. Então, acho que é isso demais. Eu conheço o secretário Adriano desde quando nós fomos colegas no judiciário, então eu posso ser testemunha sem problema de que realmente tem uma competência reconhecida, e o prefeito acerta quando coloca não só o senhor, mas vários outros servidores de carreira em outras situações dentro da estrutura da prefeitura como responsáveis pelos setores. Muito obrigado.